Bem, pessoal, uma doença misteriosa no Congo que matou dezenas de pessoas de forma rápida, entre os sintomas e a morte em 48 horas, né? É o novo coronavírus, né? O HKU5-CoV2, que eu fiz também vídeo aqui, né? Por que a gente tem falado dessas doenças graves? Por que tem saído em toda a imprensa? Por que bolsa de valores cai no mundo inteiro quando sai algum desses vírus, né? É exagero? Aqui nos comentários são o tempo todo exagero. Atrás de clickbait a imprensa tá falando dessa doença, né? Do outro lado fica a gente, é o apocalipse, o mundo está se acabando por causa do ser humano. Vamos lá para a gente entender com lógica esse tema, sem essa emoção toda, né? O que acontece? Obviamente, a gente passou por um caos muito recente. A gente está falando de coisa de 5 anos, o que provavelmente ninguém nessa geração viu, de tudo fechado, o caos, o caos, o caos. Então, naturalmente, nosso lado emocional ele fica muito vinculado a esse tema. Porque você viu vários extremos, né? Pessoas dizendo que não era nada demais, depois veio o caos, né? Gente que continuou dizendo que não era nada demais, mesmo com milhares de brasileiros morrendo, e a gente viveu isso de forma muito intensa. O tempo vai passando, a nossa racionalidade vai melhorando. Hoje é muito melhor o nosso debate de Covid, de vacina, de tudo, do que foi há alguns anos atrás. Então a gente está evoluindo, a gente está melhorando, né? Aqui ainda tem muita gente falando absurdo sobre vacina, né? Ou gente falando de forma exagerada também, que vai ser o extermínio da população, né? Mas fato é, esse tema veio para ficar. Por que eu digo com tanta certeza que a gente vai ver nos próximos anos muito falando de novos vírus, né? Dois motivos. Primeiro motivo, esse tema ficou tão forte que se criou toda uma rede de vigilância para novos vírus. Então, antigamente surgia um vírus, deixava para lá, ouvia falar muito pouco, é uma nova gripezinha, alguma coisa, as pessoas não ligavam. Só que a Covid fez a gente ficar mais atento, não dá para deixar para lá. O governo chinês não falou da forma que devia falar, o mundo foi pego de surpresa, a gente viu o caos. Então, a vigilância tanto epidemiológica, a vigilância genética, a vigilância de vírus em animais que a gente não ouvia falar tanto, ela veio para ficar. Até porque a Covid ela não deixou de existir. A gente está falando da doença que mata no Brasil mais do que gripe, mais do que qualquer doença viral respiratória. Então mata ainda muito brasileiro. E a gente tem visto em 2025, mesmo com o fim da pandemia de tudo, a gente ainda falando desse tema. E deve continuar falando, né? Dentro desse cenário, esse é o principal motivo da gente ouvir falar. E vamos lá para a gente entender por que esse tema é tão relevante. Fato é, a Covid, morcego, todos esse comportamento alimentar de pessoas que muitas vezes estão até invadindo o espaço dos animais, tem feito que novos vírus que a gente não via de animais comecem a pegar em seres humanos. Então, às vezes, morcegos que estavam em cavernas, que a gente não tinha contato, pessoas estão caçando, pegando eles, está tendo mutação viral e começa a atingir seres humanos. Então, a gente vai ouvir falar sobre isso, né? Além disso, lugares afastados da África, tudo